Você provavelmente já ouviu falar que Elias foi levado ao céu por meio de um redemoinho. Isso inclusive está na Bíblia. Só que existe muita confusão com o que aconteceu de fato nesse texto. Será que Elias foi para o céu, onde ficam os anjos de Deus? O que aconteceu? Então nesse vídeo nós vamos estudar um pouco esse ponto, entender com clareza esse assunto, raciocinar com base na Bíblia. Para tanto, nós podemos começar analisando aqui o texto que cita este acontecimento. A gente pode recorrer aqui ao livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois. E Elias subiu aos céus no vendaval. É aqui que começa uma grande confusão. Quando a Bíblia está dizendo aqui que Elias subiu aos céus no vendaval, a que céus que a Bíblia está se referindo? Na Bíblia existe pelo menos 3 menções de tipos de céus. Lá em Gênesis capítulo 1:20 fala do céu atmosférico, que ali é onde ficam voando as aves. Lá no livro de Salmo, número 8, verso 3, fala do céu astronômico, onde ficam as estrelas. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, fala do céu espiritual, onde moram os anjos e Deus. Qual desses 3 céus que Elias subiu? Bom, a resposta pode te surpreender, mas não foi o céu onde está Deus. Não foi o céu espiritual, foi o céu atmosférico. Ou seja, Elias foi levado por Jeová para um outro lugar. Detalhe, um outro lugar na terra. E deixando claro que não foi ao céu onde Deus habita. Ah, Adriano, mas tem certeza? Bom, nós podemos basear a nossa certeza no que Jesus Cristo falou sobre o assunto. Veja aqui no Evangelho de João, capítulo 3, 13. Isso aqui Jesus está dizendo, tá? Além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, então nem Elias, nem nenhum outro ser humano, ninguém que pisou na terra, a não ser Jesus, subiu ao céu. Ficou claro? Então o que realmente aconteceu com Elias? Bom, Elias foi retirado de cena de uma forma muito espetacular. Como a gente leu lá em 2 Reis, por meio de um redemoinho. E aí ele foi levado de forma milagrosa para um outro lugar. Jeová fez isso para encerrar sua carreira de forma honrosa e abrir caminho assim para Eliseu continuar a obra. Que era inclusive Eliseu que estava com ele ali no momento. Mas você sabe, talvez uma coisa que não é citado com frequência, mas Elias provou que ele estava vivo 5 anos depois do acontecimento deste redemoinho. Veja o livro de 2 Crônicas. 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Por fim, chegou a ele uma mensagem escrita do profeta Elias, que dizia: Assim diz Jeová, o Deus de Davi, seu antepassado, você não andou nos caminhos de Josafá, seu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá. O ponto aqui é, quem mandou essa carta? Elias, o profeta Elias. E sabe quanto tempo foi? 5 anos depois do acontecimento do redemoinho. Então Elias provou aqui que estava vivo depois daquele acontecimento. Então ele não podia ter subido ao céu, como muitos defendem que ele foi para o céu espiritual, e ter escrito essa carta depois. Não teria lógica. Então Elias foi apenas transferido de um lugar para outro através de um redemoinho que aconteceu de forma milagrosa. Mas ele não morreu, não foi para o céu espiritual. Tá, então por que Jeová fez este acontecimento? Nós podemos marcar aqui pelo menos 4 razões. A primeira delas, Elias enfrentou muitas perseguições duras. Segunda, Elias já estava cansado, já estava se sentindo só e até pediu para morrer. Inclusive ele pedindo para morrer você pode encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Terceira razão, Deus não deixou que ele morresse de forma comum. Quarta razão, retirou ele com honra, protegendo e preparando ele para que ele pudesse ter assim um fim ou a morte em outro lugar e em paz. Que conclusão nós tiramos desse vídeo? Que Elias não foi para o céu espiritual. Elias foi mandado para um outro local. E esse outro local, deixando bem claro, é aqui na terra. Seu trabalho acabou de forma honrosa, mas Elias não escapou da morte, assim como todos nós não escapamos. Só que ele teve um final reservado, longe da vista dos homens. E como nós bem vimos o próprio Jesus falando, apenas ele foi a primeira pessoa a subir ao céu. Então Elias está na mesma condição que todos os mortos da humanidade, aguardando assim o dia da ressurreição, conforme o próprio Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29.